Alô, meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Então vamos ver se agora está com som. Quem for entrando, diga, por favor, se o som está chegando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Então vamos para os últimos artigos, não é, desta segunda parte, Doutrina Cristã. O som está chegando? Me avise, por favor, se o som está chegando para a nossa aula, Virtudes e Vícios. Vamos ver agora das virtudes em geral, definição e divisões. O som está chegando? Diga ok aí, por favor, para a gente continuar. Senão eu vou dar a aula todinha sem o som. Está chegando até vocês. Não é? E aí, quem dá o feedback primeiro, que o som está chegando. Estão me ouvindo? Consegue me ouvir? Coloca aí nos comentários. Já tem 6 pessoas que estão, não é, já participando da aula. Para a gente dar... Sim, obrigado, Ariane. Certo? Então, vamos para a definição e divisões de virtudes. Vejam que conceito extraordinário de virtude. O que é a virtude? É a disposição constante da alma para fazer o bem. Uma pessoa virtuosa, uma pessoa que está crescendo, que cresceu em virtudes, tem mais virtudes do que vícios. Veja, a alma desta pessoa está inclinada constantemente e tem disposição, no sentido de vigor físico, no sentido de coragem para fazer o bem, independentemente dos males que fizeram e que fazem com você. Atenção, virtude vem de virtus, vem de fortaleza, vem de uma pessoa forte, vigorosa e não fraca. Fraco são os que, vejam, se deixam abater e agem pelas mesmas fraquezas que os outros agiram com você. Quem é fraco é violento. Quem é fraco sente a necessidade sempre de se defender. Quem é fraco age sempre pela fraqueza, maldade dos outros. Cuidado, toda carta tem resposta. Cuidado que eu não sou nesse sentido, nesse aspecto, que eu não sou besta, eu sempre tenho que agir, veja, com a mesma violência, com o mesmo ímpeto, com o mesmo teor, com os mesmos instrumentos que os outros me agrediram. Jesus diz no Evangelho, se você faz apenas o que os outros fazem com você, o que de extraordinário você está fazendo? Atenção, não é? O filósofo Voltaire, que é protestante, era cristão protestante, mas de uma visão, né, ele dizia assim, veja, você agora tem força, veja, virtus, tem virtudes para pegar o que fizeram com você e transformar. Só o primeiro conceito é extraordinário de virtude. Vou repetir. É a disposição constante da alma para fazermos o bem. Em si, a palavra significa, como eu já disse, força, energia. Indica assim a qualidade do ato. Veja, tem que ser um ato qualificado. A qualidade, não é? Que se requer da vontade para se conseguir fazer o bem.
vencendo os obstáculos interpostos pelas paixões, pelos vícios. Por isso que Paulo vai dizer que há um conflito, há uma briga entre a carne e o espírito, ou seja, os vícios da carne, as paixões da carne com as virtudes, o espírito da alma. Porque enquanto você, veja, quer fazer o bem, quer ser bom, quer ser uma boa pessoa, mas existem algos, não é? Ou existem coisas que nós chamamos de vícios e paixões dentro de você que não lhes deixa fazer o bem. E por isso, veja, não são as pessoas que são as maiores inimigas nossas, não é? Os maiores inimigos nossos. Não. Não é quem está de fora. Às vezes é quem está dentro da gente. E que muitas vezes nos dá recompensa agradáveis, momentâneas, de prazer, de satisfação, de compensação. Dá prazer, né? Coma doce demais e constantemente para você ver. O doce não é prazeroso, não é agradável, mas vai lhe dar uma doença incurável, a diabetes, né? Vai lhe engordar, vai exceder o seu peso, você vai ficar com gordura no fígado e assim sucessivamente, com problemas renais e assim sucessivamente, veja, mas é agradável. Assim também são as nossas paixões, os nossos prazeres. Quando esse ato da vontade se repete com firme perseverança e constitui hábito, assume então o nome de virtude, de força, de energia, de disposição para fazer as coisas e fazê-las bem, e fazer o bem. A preguiça, por exemplo, que é um pecado capital, não é prazerosa? Não é prazerosa deitar numa rede, ficar no sofá, numa cadeira de balanço, na cama, no ar-condicionado? É prazeroso, é gostoso. Mas atenção, a preguiça, veja, nos definha. A preguiça atropela o nosso presente e o nosso futuro. A preguiça nos torna medíocre. A preguiça nos empobrece, nos leva à miséria. Tudo isso. Então, se você quer ter prazer, que você quer ficar nos vícios e nas suas paixões, nos seus desejos prazerosos, nas suas vontades, no seu bem-estar, então se prepare para ser uma pessoa medíocre. Se prepare para ser uma pessoa raquítica. Se prepare para ser uma pessoa desgraçada. Se prepare para ser o miserável. Me desculpe dizer isso. Porque tem pessoas que precisam ouvir, não é? Se prepare. Então, a virtude, ela dispensa a manha, dispensa o chorinho, dispensa a murmúria, dispensa a reclamação, dispensa a insatisfação. A virtude nos abre para a inteligência, para sermos senhores e senhoras do nosso tempo presente, para termos uma visão concreta e real da nossa existência, da nossa condição, da nossa situação, do nosso tempo, e encarar e enfrentar como é, e nos capacita eficazmente para transformá-lo. Cuidado com esta autopiedade que você tem com você mesma, não é com você mesmo. Veja, coitadinho de mim, bichinho de mim, eu sempre faço, não sou reconhecido, não é? Eu me esforço.
Você está colocando lente de alcance nas suas atividades. No pouco que você faz, parece que para você é extraordinário. E se você não tiver um reconhecimento, um elogio, pronto, passa o dia todo de angústia, de cara emburrada, de mal com a vida. Precisa sempre de uma muleta, precisa sempre de uma alavanca dos outros que não tem motivação em si mesmo. Olha o que a virtude nos abre. A virtude é uma questão moral? É, porque tem um respaldo pessoal e social. É uma questão moral? É por quê? Porque a partir da sua vida, da sua história, você vai ter uma compreensão do mundo, da sociedade, uma compreensão micro ou uma compreensão macro de todos os acontecimentos e sistemas, como está dividida a sociedade e como funciona no sistema e no esquema. Deu para entender? É muito interessante aqui. Então, vamos ver, não é? Popularmente a gente diz assim, veja, a gente diz assim que virtude é uma repetição de bons hábitos e vício uma repetição de maus hábitos. Mas aqui a gente está vendo que é muito mais. Não uma questão só adintra, uma questão só pessoal, só uma questão subjetiva. Não, mas é uma questão também adestra. Veja, objetiva. É uma questão social, porque o indivíduo, não é, com outros indivíduos na sociedade se forma o coletivo. Vamos avante? As virtudes se dividem. Vamos ver aqui em 3. Em naturais ou humanas, as virtudes praticadas segundo a luz da razão, apenas com as forças naturais e em vista de um bem natural. São as virtudes naturais ou humanas, certo? A luz do intelecto, a luz da razão, da cognição. Sobrenaturais ou cristãs, praticadas com auxílio da graça, por motivo de fé e por causa de um bem sobrenatural. Porém, requer também as virtudes naturais. O doutor Angélico, ele vai dizer, São Tomás de Aquino, a graça supõe a natureza, que aqui no Cronos, na imanência, a plataforma é a base, não é? A graça vem o sobrenatural e a aprimora, ou seja, transforma, melhora. Vamos avante. Segundo, não é? Em adquiridas, quando conseguidas por nós com a repetição de atos bons, de bons atos. Elas também podem ser as virtudes infusas, quando postas em nós por Deus, ao infundir-nos a graça na alma. Na alma. E aí a gente vê tantos dons carismáticos, né, sobrenaturais. Por exemplo, olhemos para São Padre Pio, e a gente vai entender o que é virtude infusa. Olhemos para Santa Gema Galgani, vamos entender o que são virtudes infusas. Olhemos para Teresa de Ávila, vamos entender o que é virtudes infusas. Olhemos também para a fortaleza de fé de Madre Teresa de Calcutá, vamos entender o que são virtudes infusas. Terceiro, em teologais ou divinas, tá certo? As teologais, que vamos ver, que tem a Deus por objeto e motivo imediato. Morais, que regulam o nosso procedimento em relação a nós e ao próximo, e se refere a Deus indiretamente.
que são adquiridas pela educação, não é? Pela criação, o berço familiar, que são adquiridas também pela relação escolar de aprendizagem, que são adquiridas pela ética, pela moral social, pelas leis e diretrizes. As teologais são sempre sobrenaturais e infusas. As teologais, a fé, a esperança e a caridade são sempre, veja, sobrenaturais e infusas. As morais podem ser naturais e adquiridas, ou também infusas e sobrenaturais. Vamos ver aqui, certo? Vamos para agora o ponto, as virtudes próprias do cristão. Quais são as virtudes próprias do cristão? E se você não as tem ainda, não é? E tem pouquinho em quantidade, não é? Em porção, eu quero lhe dizer, se você não sabe, que podemos crescer nestas virtudes. Que não tem novidade, não é? São tão antigas e sempre novas, que são as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Tem estas a Deus por objeto imediato. Crer em Deus, esperar em Deus, amar a Deus. Tem, além disso, a Deus, porque é veraz. Espera-se em Deus, porque é misericordioso. Ama-se a Deus, porque é bom. Veja, vamos ver aqui, viu? Não é? Primeiro, crê em Deus. Espera em Deus. Ama a Deus. E aqui é interessante. Por que eu creio em Deus? Porque Ele é a verdade. Porque eu espero em Deus? Porque Ele é a misericórdia. Porque eu amo a Deus? Porque Ele é bom. Certo? O binômio aqui. Certo? Eu creio em Deus porque Ele é a verdade. Eu espero em Deus porque Ele sempre é misericórdia. Certo? Eu amo a Deus porque Ele é um Deus bondoso. Para comigo, para com os outros, para com a humanidade. As virtudes teologais, veja, recebemos-las de Deus juntamente com a graça santificante. Atenção, isso é importantíssimo. Não é? Quando eu recebo a fé, a esperança e a caridade, também eu recebo a graça santificante. Por isso que a igreja diz que é a obrigação de todos os cristãos, desde o batismo. São infusas em nós pelo santo batismo, ou pela penitência, seja pela confissão. Olha aqui um dos motivos para nos confessarmos regularmente. Queres crescer na fé, na esperança e na caridade, no amor e ter infusamente a graça santificante? Confessa-te. Ou pelo ato perfeito de caridade, não é? Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu estava nu e me vestiste, eu estava preso e me visitaste, eu era estrangeiro, me acolheste, estava com fome, me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber. A caridade mais autêntica, que é pessoal e social, e aumentam com a graça ao recebermos o sacramento dos vivos. Devemos, porém, exercitá-las, repetindo-lhe os atos, com o auxílio da graça de Deus. Das três virtudes teologais, a mais excelente qual é? O apóstolo Paulo dá a resposta no 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. É o amor, o ágape, caritas, as duas dimensões, o amor de Deus e aos homens. Ágape e a solidariedade. Primeiro, porque é inseparável da graça santificante, enquanto a fé e a esperança se encontram também num pecador. Segundo, porque nos une inteiramente a Deus e ao próximo. Terceiro, porque nos move a observar a lei e a fazer o bem. Quarto, porque não cessa, como sucede na fé com a visão e na esperança com a posse. Extraordinário. Veja,
Estudar a moral a partir das virtudes. Não é? A igreja nos propõe isso, para não sermos moralistas, para não sermos ditadores e manipuladores, ou me desculpe dizer, hipócritas e farisaicos. Para estes, Jesus não poupou palavras, não é? Chamando-os de sepulcro caiados, chamando de raposas, chamando de raça de víboras. Por quê? Porque agiam em proforma. Ensinava, exigia do povo, mas não tinha disposição, força nem energia para praticar as virtudes, como vimos no conceito. Vamos avante, não é? Das virtudes em particular. Quantos minutos estamos? Vamos ver aqui, 20, dá tempo. Quais são as virtudes particulares ou particular? A fé, a esperança e o amor. Vamos ver cada uma delas agora. A fé, a definição de fé. A fé é a virtude sobrenatural por meio da qual cremos na autoridade infalível de Deus, o que Ele revelou e nos propõe crer por intermédio da igreja. Olha que conceito fantástico, extraordinário da fé. Nós só ficamos com aquele conceito, não é, do apóstolo Paulo em Hebreus, a carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé já é a posse daquilo que se espera, daquilo que se pede. Nós ficamos aí e ficamos capenga. Por quê? Porque, veja, nós ficamos numa relação entre trocas, né, entre compra e venda. Mas a fé é a virtude sobrenatural por meio da qual cremos na autoridade infalível de Deus, o que Ele revelou na história e nos propõe por intermédio da igreja. Que maravilha, né? Vamos avante. A fé, pois, é virtude sobrenatural, infusa por Deus em nossa alma, através do batismo. Ninguém nasce com fé. Atenção! Não é infusa já enquanto embrião, enquanto feto, não. Tá certo? É pelo batismo. Veja atenção aqui. Eu não quero nem entrar. Eu vou falar nisso na terceira parte do batismo. O malefício de algumas denominações cristãs estão fazendo quando não batiza as crianças e deixa para a idade adulta. Atenção aqui, católico. Não é? Não se deixe influenciar e limitar o seu pensamento e até mesmo a sua fé por uma relação de cemitério, né, de boa vizinhança, no ecumenismo, até mesmo no diálogo interreligioso. Respeitar, a gente tem que respeitar independentemente de fé. É um direito de cada pessoa, é um dever meu. É um direito meu e o dever do outro. Certo? Leva-nos a ter por verdadeiras as verdades reveladas, não porque as compreendamos com a nossa mente, senão porque Deus, verdade infalível, as revelou à Santa Igreja e por meio da Igreja as revelou a nós. Atenção aqui, católico cristão. Cuidado com estas revelações particulares, privadas, né? Que cada pessoa boa, bem intencionada, pessoa de fé, pessoa piedosa, pessoa que reza, pessoa que, veja, né, humanamente, na moral e na ética, é digna. Está rezando o seu santo terço, como reza diário, e tem uma revelação. Está diante do sacrário e tem uma revelação. E essas revelações vão muitas vezes de encontro com a igreja. E aquilo que já foi revelado na igreja, então não é de Deus. Então não é de Deus. Quando é de Deus? Quando Deus já tem revelado na igreja, na história,
Então aquilo que ele colocou, lhe revelou no seu privado, no seu particular, né, você encontra na vida dos santos, encontra na doutrina da igreja. Veja, na teologia da igreja você encontra, você vê na história da igreja. Aí sim, dos documentos papais, veja, nas encíclicas, aí você vê, como diz o Senhor da história que se revela na história. Tá certo? E que, em última análise, é aprovado, reconhecido por essa igreja. Tudo que liga aqui, desliga no céu. Tudo que desliga aqui, desliga nos céus. Veja só. Vamos avante. Necessidade da fé. A fé é necessária, veja, de necessidade de meio para a nossa salvação. Não é? Ela é necessária, ela é um meio para a nossa salvação. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que, porém, não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Aos que têm uso da razão não lhes basta crer. Em geral, todas as verdades falando. Eu creio tudo quanto a igreja me propõe a crer. Está vendo, católico? Há certas verdades que devem ser cridas com ato explícito e particular para nos salvar-nos. São os dois mistérios principais da fé: que Deus existe e que é remunerador dos bons e justo punidor dos maus. Vejam só. É extraordinário isso, né? É temeroso, mas é extraordinário. Tá certo? Por isso que a gente pode cruzar aqui, não é? Adicionar as duas dimensões. Enquanto no século XIII, não é? São Tomás de Aquino diz, não é? É preciso conhecer para crer. Não é? E no século XVI, para o século XVII, Santa Teresinha do Menino Jesus diz assim: é preciso crer para conhecer. Não há contradição. Não são antagônicas. Veja, os dois modos. Mas são compatíveis. Se casam. Não é? Eu creio para conhecer e conheço cada vez mais para crer, para crescer na fé. Uma coisa me convida a outra, me conquista a outra, tá certo? Pecados contra a fé. Quais são os pecados contra a fé? Atenção, peca-se contra a fé. Primeiro, com a heresia, quando obstinadamente se nega uma verdade qualquer da fé. Isso é um pecado contra a fé, a heresia. E o que é heresia? Escolher somente uma parte. Porque a nossa fé é total, chamada catalon. Total. Não é? Então, quando eu escolho uma parte, eu creio nisso na igreja, nisso eu não creio, eu creio nisso e nisso eu não creio, eu aceito isso e isso eu não aceito, você está escolhendo a metade. Então, você está pecando contra a fé, você está sendo herege, me desculpe dizer. Se você já fez isso, se confesse para voltar à comunhão plena, Santa Igreja. Segundo, com a dúvida voluntária. A dúvida voluntária, não é? Bem-aventurados que não viram e creram. E aqui também, parafraseando, bem-aventurados que não entenderam, mas creram. Eu não posso crer apenas naquilo que eu entendo. A gente já viu. A questão do conhecer, do entender para crer, do crer para entender. Não é? Não posso. Então, a dúvida voluntária ao respeito daquilo que é a igreja, o magistério, a tradição e as sagradas escrituras. Palavra de Deus para nós. Terceiro, vamos ver aqui, não é?
com a superstição, o indiferentismo, o respeito humano são pecados contra a fé. A superstição, a indiferença e o respeito humano. Eu subjugo toda a minha fé pelo respeito humano para não agredir a pessoa, para não ferir, para não machucar, para não angustiar, para não entristecer, ou também por respeito humano a mim, para que o outro não me critique, para que o outro não olhe atravessado, para que o outro não me rejeite, para que o outro... Então, veja, o misticismo, uma crendice, que tudo isso, a nova era, por exemplo, Nienhaus, não é? Que é a superstição da fé. E o que é a superstição da fé? Não é? Eu não faço por medo daquilo. Eu faço também para obter aquilo. É a superstição da fé. Eu uso a medalha de Nossa Senhora das Graças como apenas um amuleto. Mesmo que esteja abençoado para me proteger, eu me sinto mais seguro, mas eu não rezo. Eu não peço a sua poderosa intercessão. Eu não converso com a medalha que está no peito, né? Ela não me lembra que eu devo pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Ela não me lembra que eu deva me esforçar para crescer nas virtudes de Nossa Senhora. Tudo isso é uma relação de superstição. Tá bem? Deixa eu ver aqui quantos minutos. 31 minutos. Dá tempo a gente ir avante, não é? E terminar as virtudes teologais. Vamos para a esperança. Definição de esperança. A esperança é a virtude sobrenatural com que nós confiamos em Deus e dele aguardamos a vida eterna e as graças necessárias para merecê-la com as boas obras praticadas na terra. Olha aqui, a esperança está numa fé, veja, firme, sólida, consciente, mas também cega em Deus. De Deus esperamos a vida eterna que devemos merecer com as obras boas. Não pode estas ser praticadas meritoriamente sem o dom da graça. Porque eu faço até mesmo caridade às obras por causa da esperança. E essa esperança vem de Deus e volta para Deus, porque eu tenho esperança na vida eterna. A vida não termina como uma tragédia, não é? Catastrófica, jamais. Mas tem sentido pela esperança. Nossa esperança funda-se na bondade de Deus, que nos quer salvar, na fidelidade de Deus, que nulo prometeu e manterá sua promessa, na onipotência de Deus, que pode cabalmente mantê-la. Quem desconfia ou duvida e quem desespera, isto é, quem absolutamente crê que Deus não o ajuda, ofende sumamente a Deus. Vimos no aspecto que Deus é tão bondoso. Nossa esperança deve ser viva, ativa e prudente, sem pretender tudo por parte de Deus, mas fazer o que podemos, recordando que Deus não nos manda coisas impossíveis e, ao dar-nos ordens, nos adverte fazer o que podemos, pedir-lhe o que não podemos e, por cima, nos auxilia para que o possamos fazer. Veja, nessa expressão, o meu Deus é o Deus do impossível, está aqui. Toda a nossa esperança. Não é? Quando é que eu digo que o Deus é o impossível? Quando eu já fiz o meu possível. Veja. Quando eu acredito, não é, que o meu Deus é impossível. Quando eu já fiz a minha parte. Eu não digo que o Deus é impossível, que vai vencer até a minha preguiça. Deus não se presta para isso, não é? É um Deus impossível porque acordei sem ânimo, acordei angustiada, acordei triste. Eu acredito num Deus impossível que vai me animar. Pelo amor de Deus, né?
Deus não é um coach bobão. Deus não é um palhaço para me fazer sorrir quando eu estou triste, não é? Deus não é um psicólogo de autoajuda. Cuidado para a gente não reduzir Deus ao nosso tamanho, à nossa pequenez, não é? As nossas coisinhas miúdas, pueris. Tem gente com uma fé tão pouquinha que olha para Deus assim, do tamanho da sua fé. É o Deus que é. Veja, quando os homens aqui dizem que não pode, Deus diz que pode. Quando a ciência, diante de um câncer já generalizado, veja, metástase, não é? Em todo o corpo, em todos os órgãos, em todos os ossos, a medicina diz que não tem mais jeito. Meu Deus é o Deus do impossível. Ele pode tocar e curar, planificar, restituir todas as coisas. Entendeu? E se não fizer isso, continua sendo Deus. Continua sendo Deus do impossível. Por quê? Porque nossa esperança é na vida eterna. Não é só Deus do impossível se me curar. Não é só Deus do impossível se me libertar. Não é só Deus do impossível se me dar o que eu quero, se me agradar. Não é só o Deus do impossível se me projetar para o futuro, apenas para essa terra. Não. É o Deus do impossível porque Ele tem poder. É o meu Senhor. Vamos avante? Nossa esperança deve ser viva, como vimos. Vamos ver aqui os pecados contra a esperança. Peca-se contra a esperança, primeiro, com a presunção. Isto é, com a temerária confiança de obter a vida eterna sem as boas obras. Veja. Então, até mesmo a fidei, só a fé. Não precisa as obras, não precisa. Né? Eu tenho fé em Deus, eu cruzo os braços, eu espero aqui dentro de casa, eu me preocupo com os meus sonhos, os meus projetos, o meu futuro, eu espero em Deus. Mas venha a mim somente o vosso reino. Veja. Continuo sendo individualista, egoísta, só pensando em mim, no máximo nos meus, sem as obras. Isso é presunção. O contrário, segundo, com o desespero, isto é, desconfiando de obter o céu, porque se julga não conseguir o perdão dos pecados e está por Deus abandonado. Né? Tem gente que pensa que seu pecado é tão grande, o seu pecado é tão feio, o seu pecado é tão miserável, o que ela fez foi um absurdo que nem Deus pode perdoá-la. Isso é o contrário. Veja, da presunção. Que eu vou ser salvo sem fazer nenhum esforço. E o desespero, eu fazendo todo esforço, mas Deus não olha para mim. E cuidado, viu? Isso comumente, das pouquinhas coisas, das besteirinhas da nossa vida, a gente diz lá, mas Deus não escuta a minha oração, mas Deus não me ama, mas Deus não olha para mim, Deus me abandonou, Deus não me... Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tá certo? Vamos para a caridade agora, para terminar a aula. Definição de caridade. A caridade é a virtude sobrenatural com que amamos a Deus em si, sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Viu? A adição. O que é a caridade? É amarmos a Deus sobre todas as coisas, é amarmos o próximo como a nós mesmos, mas por amor de Deus. Certo? Por amor de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo, aí tem um acréscimo aqui. Por amor a Deus. É o amor de Deus que planifica todos os nossos amores, todos os nossos relacionamentos. Devemos amar a nós mesmos por amor de Deus. Devemos amar a Deus em si mesmo sobre todas as coisas como sumo bem, como a suma bondade, fonte de todo o nosso bem. É a caridade perfeita, amá-lo pelos benefícios que reparte, a caridade imperfeita. Deu para entender o que é caridade perfeita? Amar a Deus em si mesmo.
A caridade imperfeita, amar a Deus por aquilo que Ele pode me dar. E muito de nós, venhamos e convenhamos, sejamos honestos, não é? Nós amamos a Deus com a caridade imperfeita, infelizmente. Porque na nossa prática, nós amamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Como o Senhor pode julgar, Padre, dizer isso sobre mim? Você que está participando da aula, né? Olhe, escute o conteúdo das suas orações, das suas preces. Elas são indicativas e elas, veja, nos denunciam. Olhe, escute aquilo que você pede o tempo todo a Deus para ver se a sua caridade é perfeita ou imperfeita. O amor que devemos ao próximo deve ser sobrenatural, isto é, por amor de Deus e não por motivos naturais, pelo que importa ser universal, amando a todos os homens, até os nossos inimigos, como nulo ensinou Jesus Cristo com suas palavras e exemplos. Deve ser interno, isto é, sincero, justo, ajudando no bem e efetivo, com fatos, não com palavras apenas. São os 3 instrumentos. E nós amamos numa caridade perfeita. A virtude da caridade perde-se com o pecado, aliás, perde-se com o pecado mortal e readquire-se com a confissão, veja, e com a dor perfeita, que é o átrio, não é? Que é a contrição perfeita. Tá certo? Nós terminamos aqui esta aula, senão vai ficar muito, não é, extensa, 40 minutos. Depois vamos para o exercício das virtudes teologais, tá bem? Na próxima aula eu volto, eu acho que eu já vou fazer aqui a próxima aula, só apenas um minutinho enquanto eu termino e salvo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.